O tempo é uma parte inescapável e inevitável de nossas vidas e do universo. Ele avança constantemente, momento a momento, sem a possibilidade de retornar ao passado. No entanto, a natureza do tempo é um enigma. No nível subatômico da mecânica quântica, o tempo não parece ter direção de fluxo fixa. As equações quânticas são simétricas em relação ao tempo, não mostrando preferência por uma direção específica. Isso significa que o tempo é agnóstico nesse contexto. Mesmo em níveis macroscópicos, ao observar um filme de uma bola quicando, reproduzi-lo ao contrário não revela facilmente a diferença, sugerindo uma simetria temporal. No entanto, essa visão não está completamente correta. Em níveis macroscópicos, a bola experimenta atrito e calor durante o kick, perdendo energia a cada salto. Consequentemente, a bola não retorna precisamente ao seu ponto inicial. O jogador compensa isso adicionando energia à bola com seus braços. Porém, na mecânica quântica, avançar e retroceder no tempo são igualmente naturais, como indicado pelos diagramas de Feynman, que são simétricos em relação ao tempo. Então, se o mundo é fundamentado na mecânica quântica, que não possui uma direção temporal definida, por que o tempo avança no mundo macroscópico? Onde ocorre essa transição de simetria temporal no nível quântico para a assimetria temporal no nível macroscópico? Essas questões nos levam a refletir. O que exatamente é o tempo? Como ele teve início e como continuará? A natureza do tempo é um dos mistérios fundamentais do universo. Para compreender sua irreversibilidade, devemos buscar outros processos irreversíveis na natureza que possam estar correlacionados. Um desses processos é a termodinâmica, com destaque para a segunda lei, que trata da direção dos processos naturais. Essa lei estabelece o conceito de entropia, que se mantém constante ou aumenta ao longo do tempo. Mas o que exatamente é a entropia? Simplificadamente, a entropia pode ser entendida como uma medida de desordem. Quanto maior a entropia de um sistema, maior é sua desordem. A segunda lei da termodinâmica nos diz que todos os processos no universo tendem a se tornar mais desordenados, ou pelo menos manter a mesma desordem. Não há processos que levem o universo a se tornar globalmente mais ordenado. A entropia está relacionada à quantidade de informações necessárias para descrever um sistema. Por exemplo, uma sala limpa requer poucas informações para ser descrita, enquanto uma sala bagunçada requer mais informações. A entropia aumenta à medida que o sistema se torna mais desordenado, exigindo mais informações para sua descrição. Portanto, entropia e informação estão intimamente ligadas. Se a entropia do universo está sempre aumentando, isso implica que a quantidade de informações necessárias para descrever o universo também está aumentando. Isso pode nos dar uma pista sobre por que o tempo avança. Considere o exemplo de dois gases separados em uma câmara, que se misturam para formar um gás homogêneo. Esse processo ocorre em uma direção específica, de um estado ordenado para um estado desordenado, e não pode ser revertido facilmente. A mistura dos gases não retorna espontaneamente no estado anterior de gases separados e ordenados, pois a probabilidade estatística disso é praticamente zero. Portanto, o aumento da entropia está associado à direção do tempo, já que não é possível retornar ao estado anterior. No entanto, é importante ressaltar que a diminuição da entropia não causa o retrocesso do tempo, embora existam regiões de diminuição da entropia, como o interior de uma geladeira, onde o calor é removido para reduzir a desordem. O tempo continua avançando. Portanto, a relação entre tempo e entropia não é unidirecional. Ainda existem questões a serem respondidas sobre a causa e o efeito entre a entropia e o tempo. A entropia causa o tempo ou o tempo causa a entropia? Assim, embora a relação entre tempo e entropia ofereça pistas intrigantes, o mistério fundamental da natureza do tempo ainda carece de uma resposta definitiva. Experimente colocar um relógio dentro de uma geladeira e observe o que acontece.
você verá que a segunda lei termodinâmica não é violada, pois a entropia total do sistema, incluindo a geladeira e a sala em que ela está, continua aumentando. A geladeira não funciona a menos que esteja conectada a uma fonte de energia que acione o compressor para produzir resfriamento. No entanto, esse processo gera mais calor fora da geladeira do que calor removido no seu interior. Para compreender a relação com o tempo, é necessário obter uma compreensão mais profunda do que ele realmente é. O problema é que não temos certeza, exceto que o tempo é uma existência contínua e os processos parecem evoluir do passado para o futuro. Na física, o tempo é definido como o processo que leva o futuro desconhecido para um passado registrado através do presente. Isso implica em um aumento de informação, pois cada momento que passa se torna um passado definido. Eventos que já ocorreram e só se tornam conhecidos após acontecerem. Essa aquisição de conhecimento adiciona informações ao universo, aumentando a entropia. Em um artigo de 2021, o físico Lynn Smolin propõe uma perspectiva interessante sobre a direção do tempo. Segundo ele, a transição do presente quântico indeterminado para o passado clássico definido é o que estabelece a seta do tempo. Enquanto o passado já ocorreu e é conhecido, o futuro é composto apenas de possibilidades e está em constante evolução. Essa distinção entre passado e presente está ligada à aquisição de conhecimento. O passado é conhecível, enquanto o futuro é incerto. Essa transição contínua do presente quântico para o passado clássico é o que determina a direção do tempo, sempre apontando para frente. Embora Smolin não mencione explicitamente a informação em seu artigo, podemos estabelecer uma conexão entre a entropia e o tempo, considerando o conhecimento adquirido como uma forma de informação adicionada ao universo. Se a hipótese de Smolin estiver correta, com eventos quânticos indeterminados se tornando um passado clássico definido e esse conhecimento resultando na constante criação de mais informações, então a entropia também aumenta, uma vez que o passado clássico definido se torna conhecido e não pode ser desconhecido. O tempo não pode ser revertido e a entropia não pode ser reduzida. Todos eles têm uma única direção. O quântico se torna clássico, a informação aumenta, a entropia aumenta e o tempo flui apenas para frente. É importante ressaltar que tanto o artigo de Smolin quanto essa interpretação em relação à informação são conjecturas, não teorias estabelecidas. Portanto, devemos considerá-las apenas como estímulos para o pensamento. Embora não saibamos exatamente o que é o tempo, temos certeza de que a entropia está aumentando no universo, tornando-se cada vez mais desordenado. Isso implica que a entropia provavelmente era muito menor no início dos tempos, especialmente próximo ao Big Bang. Como o universo chegou a esse estado de baixa entropia e altamente ordenado no início ainda é um mistério. Isso nos leva a considerar o tempo em uma escala cósmica e espetacular se o tempo continuará a fluir indefinidamente. Podemos compreender a entropia como a conversão de energia utilizável em energia inútil. Por exemplo, a gasolina possui mais energia útil do que os subprodutos gerados pela queima, como calor e gases do escapamento do carro. Esse tipo de processo ocorre em todos os lugares, como o corpo humano convertendo açúcar em energia térmica menos útil. À medida que a entropia aumenta, uma hipótese é que um dia o universo estará em um estado em que não haverá mais energia livre ou útil. Nesse ponto, o universo será preenchido apenas por radiação e calor que não podem ser aproveitados para realizar qualquer trabalho. Esse estado também é chamado de grande congelamento, onde nada mais se moverá. Se nada estiver ocorrendo em todo o universo, nem mesmo pensamentos ou consciência, o tempo continuar avançando é uma questão incerta. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e nos vemos em uma nova oportunidade. Muito obrigado.